Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Inexperiência, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Eu vou pedir, porque não adianta, eu não me canso de pedir. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Dá pra compartilhar, tem setinha aqui embaixo, não sei aonde que fica, mas tem uma seta embaixo, que tem uma setinha que você manda pra quem você quiser. Dá pra compartilhar por WhatsApp, você gera o link, você compartilha no Instagram. É uma beleza, gente. Então, se você gosta dessa entrevista, se você gostou de outras que você também assistiu, compartilha, ajuda a gente a mandar o nosso conteúdo pra cada vez mais mães e mulheres. É isso aí. Se inscreve no canal, se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de dar suas 5 estrelinhas, isso ajuda bastante a gente a propagar cada vez mais o conteúdo da Mãe Tá Off. E ó, se você estiver vendo na sua televisão, tem o QR Code aqui do lado, é só apontar a tela do seu celular pra cá, que cai direto nas nossas redes. E hoje estamos aqui com uma presença ilustre, Paola. Então, a que tá ali na poltrona da minha frente é ilustre, e a que tá aqui na vizinha de centro também é, né? A linha Blue. Então, se você vai viajar no final do ano agora, vai curtir as férias em algum lugar, faz o seguinte, sabe aquela necessaire de primeiros socorros, remedinho que toda mãe tem que levar, aquele kit? Linha Blue. Enche ele de linha Blue. Tem remédio pra gripe, resfriado, tem pra aumentar a imunidade das crianças, tem soro pra fazer lavagem nasal. Que mais soube que temos? Temos xaropes pra tosse. Então, assim, ó, linha Blue e tudo isso com 30% de desconto. Acessa aqui o QR Code, cupom MãeTaOff30. É só enche o carrinho com a linha Blue, recebe em casa, enche na necessaire, vai viajar em paz, tranquila. Agora da nossa outra convidada ilustre. Mas calma aí, no nosso cupom vale na Drogaria São Paulo, no site da Drogaria São Paulo, Mãe Tá Off 30, 30% off na linha completa de Blue. Agora sim. Ela é atriz, influenciadora, ela é mãe do Arthur, de 6 anos, e da Estela, de 3. Estamos aqui com o Fran Justo! Seja bem-vinda! Tô muito feliz! Obrigada Seja pelo bem-vinda. convite. Eu sou frequentadora nata do teu Instagram. Eu também. Consumo seus vídeos, Fran. Amo, eu dou Que muitas demais. risadas. Que demais! E você sabe, a gente tava conversando antes, né, de começar o programa, que você tava falando da sua carreira, como é que você chegou até aqui, né, da faculdade, enfim. E tava falando, inclusive, dessa veia cômica. Eu vejo seus vídeos, eu acho que tem, óbvio, né, muito humor. E você tava falando que você não trabalhava com isso. Você era atriz, você fez novelas, mas não tinha nada de humor. Não. Inclusive, tem a proeza de pegar uma personagem que era cômica pra transformar no drama. Exatamente. Como é que veio? Então, da onde veio o humor? Eu não sei, mas ó, desde o princípio eu sempre fui dramática. E eu acho que o humor apareceu, foi assim, primeiro foi de um vídeo que eu achava a realidade materna cômica, né? Tudo na vida, você dá muita risada, porque você paga muita língua, tudo que você imagina que não vai fazer, você faz, tudo que você julga, você volta atrás. Eu falei, tem muita graça isso. E você ver com naturalidade, com leveza, torna isso diferente também, tira um peso que tem a maternidade. Então eu acho que surgiu porque o humor veio pra mim muito atrelado com a maternidade. Foi aí que eu comecei a focar em vídeos, comecei a focar em redes sociais. Antes eu tava focada em teatro, em novela. Depois que nasceram os meus filhos, eu tive que me reinventar de alguma forma. E o humor apareceu disso, de eu começar a entender que a vida precisa dessa leveza. Porque eu via muita cobrança, eu acho que eu era muito contra essa coisa de... Sabe esse ideal de mãe perfeita, sabe? De margarina comercial? Eu sempre achei que aquilo não ajuda a gente na vida real, nas nossas dificuldades do dia a dia. Então, meu intuito sempre foi mostrar a verdade com graça para a pessoa que está em casa vendo, se identificar e falar, olha, ela passa por isso, todas passamos por isso. Se você mostra só o lado perfeito, você não ajuda quem tá assistindo, né? Mas isso desde sempre? Por exemplo, você já tinha consciência disso? Ou isso veio depois? O Arthur Depois. nasceu e aí você falou, eita carambola. Você tinha também essa expectativa ou você já tinha consciência essa de, não vou maternidade, me dar com isso não? uma maternidade idealizada, Exato. eu vou ser uma mãe perfeita, vai dar tudo certo, tudo vai estar... Eu já quebrei isso assim, no parto. Já no parto eu já entendi que ia ser diferente, aquela ideia do parto que ia ser daquele jeitinho. Eu já fiquei a gravidez inteira
em repouso, tive contração desde a 18ª semana, descolamento de placenta, não teve nada glamuroso na minha gravidez. A minha gravidez foi deitada na cama. Então já começou ali a cair todas as idealizações e perfeições. Aí quando nasceu, ele também nasceu antes, nasceu prematuro. Daí eu tive toda uma questão na amamentação, que também tinha uma visão. Porque tem que entender que na minha família, a última criança, bebê, era a Rafa. E a Rafa tá com 15 hoje. A Rafinha hoje tá com 15 e era a minha referência de última neném, de contato. Então, eu não tinha ideia. E quando a Rafa era bebezinha, eu tava em outra. Sabe quando você não presta atenção? Você não tem ideia de que ser mãe é desafiador. Então, foi um pouco assim, das coisas forem acontecendo e eu entendendo e sacando que, tipo, gente, é muito mais difícil do que eu esperava. Por exemplo, na questão da amamentação, já de cara, peito empedrando, aquela coisa de o acordar, o cansaço da mãe, de aqueles pensamentos de nunca mais vou dormir na vida, nada disso eu sabia, porque ninguém próxima tinha sido mãe para eu acompanhar e para eu ter essa noção. Então, foi tudo descobrindo. Então, essa idealização, para mim, é real. E eu sei que as pessoas... Por isso que eu sempre falo, né? Cuidem quem você segue, né? Porque aquilo ali vira sua referência. Se a referência vou ser a mãe perfeita e a maternidade é linda e tranquila e bela. Não, gente. Ela é desafiadora, é difícil, você tem que se reinventar. Então, eu gosto muito de dar a realidade para quem está assistindo. Eu gosto muito de tirar da pessoa essa ilusão de quem tá por trás da câmera tem a vida perfeita, que ela não existe. Cara, mas tem tanta coisa pra falar sobre isso tudo. Mas eu queria começar desde o começo. Eu queria saber como foi, como você conheceu o seu marido, como é que foi todo esse approach. Tipo, teve uma conversa, eu quero ser mãe. Como começou tudo? Na verdade, assim, ele era meu colega de faculdade. Eu namorava na época, no começo da faculdade, eu tinha um namoro longo, ele também. Você fez o quê? Rádio TV? Eu fiz rádio e TV. Só que ele fazia cinema e a gente tinha as aulas de comunicação juntos. Então, só que assim, vida dele com a galera de cinema, que era mais cool, e eu era a galera mais pop, que era a turma de rádio e TV. E aí, coincidentemente, a gente terminou os namoros, que eram longos, ao mesmo tempo. E aí, foi naquele período da faculdade que a gente saía mais já, e aí as turmas começaram a se juntar, e a gente se aproximou. Mas eu, na época, eu tava muito focada. Eu falava, eu não quero namorar, eu quero focar em trabalho. Sabe quando você acaba de sair de um relacionamento longo? Eu queria trabalhar, independência. E aí aconteceu, assim, bem inesperado. Ele deu uma insistida, ele fala que eu fui muito difícil. Mas realmente porque eu tava numa fase desconectada da dele. E aí a gente foi se aproximando e aconteceu. Isso foi em 2006. 2005 ele começou os approaches, vamos dizer assim. 2006 a gente começou a namorar. Vai fazer 20 anos. 18 anos juntos. Caramba! Mas você tava falando, você queria falar mais. Eu tô focada ali, no que você falou, nesse monte de coisa que você falou antes, porque eu achei incrível. Porque eu tinha muita expectativa, né? De maternidade e tal. E eu abordo a maternidade hoje também de um jeito. Eu acho que talvez um pouco pro humor, não tanto quanto você, assim, mas acho que um pouco de humor. E às vezes eu penso, né? Às vezes as pessoas falam, tem muita gente hoje que fala da maternidade como um peso. E não é, eu não acho que é um peso, não é isso. Mas eu acho que quando ela é extremamente leve pra você, quando você tá tirando de letra, quando você não tem problema com a amamentação, quando, nossa, tá batendo com as expectativas que eu tinha na minha cabeça, você não precisa de ninguém ali pra te falar, nossa, ela é ótima, eu também acho, vamos conversar sobre isso. Você precisa de uma ajuda e você precisa olhar alguém que tá meio que com você. Então, quando você fala, né, que você começou a perceber que, tipo, tinha algumas coisas que não eram tão maravilhosas, assim, porque, na verdade, não é nem que você pensava, né? Você falou, não tinha referência nem pra imaginar como era, né? E aí eu acho que muita gente fala, né? Tipo, às vezes eu acho que a internet traz muita informação de maternidade que, né, às vezes, desencoraja outras mães, não sei o que lá. E eu acho que não é essa a função, né? Eu acho que muito pelo contrário, a função é
tá tudo bem. Vai ter dia que vai estar mais puxado e é o normal, sabe? É que eu acho que se a experiência é positiva, Exatamente. tá tudo bem. O problema é a pessoa lidar com a experiência quando não é tão positiva. Quando as coisas começam a parecer sair do controle e você vai ficar naquele momento, o que tem errado comigo? Será que eu não sou uma mãe boa? Será que eu tô fazendo tudo errado? Mas com a fulana parece que foi tudo bem. Olha lá, ela consegue trabalhar, consegue dar conta do marido, consegue viajar, consegue estar sempre bonita, consegue isso, consegue ser mãe, cuidar de 5 filhos. O que tem de errado comigo? O meu problema é esse pensamento. É Sim. quando a pessoa... O que tem de errado comigo? Por que começa a se sentir inferior e se julgar pelo outro, vendo uma fração da vida do outro? Sim. Porque é isso que a gente vê lá, entendeu? Então, um dos meus quadros que eu adoro e que foi o que mais começou a chamar atenção pro meu Instagram foi o Tipos de Mães. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é entender e perceber os tipos de mães e tá tudo bem. Existem esses tipos e cada um é a mãe melhor que pode ser do seu jeito, mas todas as mães são diferentes mas todas enfrentam os mesmos desafios. Então, poxa, eu não sou aquela mãe idealizada e tal, mas eu também, eu tenho essa, eu sou um pouco daquela também, tem momentos que eu sou aquela mãe ali. Eu gosto de humanizar a vida, sabe? Sim. O que é real, o que é possível. A gente é a melhor mãe possível. A gente gostaria de ser perfeita? O que é a perfeição? Acho que é um pouco por aí. E isso tem tudo a ver com a minha história, porque eu fui uma pessoa que me julguei muito, tentei me adaptar muito a um modelo de tudo que você imaginar, na minha época de modelo, inclusive. Então, eu sofri muito com isso. E cada vez que você vai... Acho que quando você encontra o que é o valor, essência da sua vida, o que você acredita de verdade, e se você se mantém fiel a isso, eu acho que esse é o segredo. E esse é meu medo com as redes sociais. Porque as pessoas se perdem muito na vida do outro e gera muita comparação. E tudo vira radicalismo, tudo vira... ela foi... Como é que é a expressão? Cancelada. Sim, é tudo um julgamento, É tudo um né? julgamento e é muito fácil. Você é a pior pessoa do mundo ou essa é a melhor pessoa do mundo. Os julgamentos são muito fáceis. E eu acho que se você não tem uma estrutura, né, de Autêntica educação mesmo, autêntica, e você tem uma correta noção dos seus valores, de quem você é, para você saber o seu caminho, você se perde. Sim. Agora, o humor, ele demorou um pouquinho, assim, ou não? Foi logo de cara. Tipo, O quê? Pra chegar, você falou, eu trago muito humor, porque foi uma vertente que eu vi da maternidade, talvez até não é cura a palavra, né? Mas assim, deixa eu escapar aqui pelo lado engraçado. Foi meio que um escape? Foi um escape. Tá. Foi gente, mas é engraçado? Porque, Vamos rir? Né? Tem que rir? tipo, a gente tá se lascando. Vamos então achar Tem que graça rir, nisso. gente. Se a gente não rir, a gente, né, cava o buraco. Foi um pouco ver leveza. Não importa o que você está passando. Se você conseguir enxergar com leveza aquele momento, tudo tem um lado positivo, né? Sim. Se você conseguir rir... Gente, é que quando você é mãe e tem aqueles momentos que é de desespero, que você tem lá, sei lá, 2 filhos fazendo birra ao mesmo tempo, você tá no meio do shopping, você tinha coisa pra fazer, quando todas as suas expectativas foram por água abaixo de tudo que você tinha planejado, você tá lá, naquele momento que você fala, o que aconteceu? Você vê aquele momento e você fala, meu Deus, perdi o onde da estribeira da coisa toda. Tem que rir. Aí você dá risada, tem várias vezes, assim. E essa Eu lembro de uma noite, por exemplo, que estavam os dois chorando, que cada um queria uma coisa que não batia com que o outro, era madrugada. E aí começou a rolar uma coisa de camas com os meus filhos no meio da madrugada. E eram os dois chorando ao mesmo tempo. E quanto mais um falava, mais afetava o outro. E eu cansadíssima. E teve uma hora que eu comecei a rir. Que eu falei, gente, só rindo. É muito engraçado isso, olha essa situação. Eu acho que tem um pouco disso, né? Uma comédia caótica. Fala aí que você tá vindo muito pra agora. Deixa eu entender a história dela, quero conhecer então vai, ela. vamos, a gente tem o tempo todo, vai, vamos. Então, eu quero saber, você veio do Rio Grande do Sul, né? Sim.
E como foi sua infância, assim? Você tinha essa idealização de que eu vou ser mãe, eu vou... A sua educação, você reaplica isso que você viveu na infância agora? Como que foi tudo isso? Bom, vamos lá. Minha infância foi uma infância maravilhosa. Eu era uma menina bem moleque, vestia sempre bermuda com camisetão, tava sempre subindo em árvore. Eu era um moleque mesmo, eu curtia muito. Meu avô tinha fazenda de plantação de arroz e a gente passava acampado no interior, tomava banho no rio. Era banho mesmo, com sabonete, porque não tinha chuveiro, sabe essas coisas? Eu, raiz assim mesmo. Sempre fui muito pé no chão na terra. E cidade pequena, então eu sinto muita falta e tento trazer isso para os meus filhos. Com relação à educação, os meus pais, eles são de uma educação, eles tiveram essa educação e reproduziram comigo, que é uma educação um pouco mais rígida, daquele padrão mais autoritário, né? E então a coisa do castigo, né, acontecia sempre. E eu, quando engravidei, aí eu pensei, eu preciso entender que modelo o que eu acredito, que modelo de educação que eu quero dar para os meus filhos, né? Assim, com que eu acredito, porque eu acho que a gente estuda para tudo na vida. Mas para ser mãe a gente acha que é instinto. Eu acho que sim, a gente tem que se informar, a gente tem que ler, porque muita coisa acontece, tem muita informação nova, atual, que nossos avós, bisavós, que essa modelo de educação que a gente vai reproduzindo, eles não tinham conhecimento disso. Então, hoje a gente sabe como que funciona cada fase da criança de desenvolvimento, cérebro, tudo. Então, por que não levar em conta essas informações? Então, a primeira coisa que eu fiz eu vou ser mãe, eu quero estudar para ser mãe. Então, fiquei lendo livros, fui para educação positiva, fui tentando entender. E você achava um caminho, um denominador comum? Porque eu acho que, assim, a gente tem que saber aonde procurar, porque a informação hoje tá tudo quanto é canto. E se a gente não sabe, a gente se perde e é bombardeado por um monte de coisa que a gente não sabe nem de onde vem, nem se é verdade, não sei o quê. Mas eu acho que tem também muita gente hoje de credibilidade que, cara, cada pessoa fala uma coisa e aí fica confuso. Tem uma menina que eu acho super engraçada, é Bruna, eu nunca sei os sobrenomes, gente, eu sei quem é ela, que ela tá até grávida agora. E ela fez um videozinho que foi muito engraçado, tipo, eu tentando ser mãe hoje. E aí ela pega, assim, vários recortes de psicólogos, estudiosos sobre isso, e assim, cara, é um contradizendo o outro o tempo todo. Mas E ela isso fala, é em tudo. cara... Não tem um vídeo de tipo, se eu fosse seguir alimentação segundo, não sei o quê. Come morango, porque morango tem antioxidante, não sei o quê. Mas se comer morango, não sei o quê, não sei o quê. Cada um vai ter uma opinião sobre tudo e todo mundo é especialista em tudo. Exato. É enlouquecedor, né? Mas aí entra o instinto. Lembra que eu falei? Não é só instinto. Mas você tem que ver o que faz sentido pra você. Então, eu acho muito assim. Você se juntou com uma pessoa que teve uma outra educação. O Ricardo. Eu lembro que a gente teve essa conversa. O que é o melhor que ele recebeu dos pais dele e o melhor que eu recebi, que é o que a gente quer passar adiante. E o que a gente não quer. Isso não funciona, não faz sentido mais. Fez sentido, mas eu não quero seguir. A gente teve esse momento. Por exemplo, conversar com o filho, ser gentil. Eu sempre achei muito importante. De tudo que falar com respeito. Porque tinha muito aquela coisa assim, você é criança, você não pode falar. Não, você fica quieta porque você é papo de adulto. Eu sempre achei que a criança precisa ser ouvida. A criança tem sentimentos, ela tem a visão dela do mundo. E, inclusive, a gente aprende muito com eles, né? A gente resgata muita coisa esquecida ouvindo as crianças. Então, tinha algumas coisas que, para mim, eram inegociáveis, que eu considerava fundamental. Ouvir, dar o carinho, dar o amor que eles precisam. Por exemplo, momento de birra, antigamente, era castigo, batiam nas crianças, tinha de tudo. Hoje, para mim, um momento de birra é um momento de fragilidade da criança, entendeu? Não é que eu vou dizer, não é passar a mão na cabeça, mas é acalmar essa criança, falar que tá tudo bem ela se expressar, porque é a forma dela se expressar, para depois a gente corrigir. Primeiro conecta, depois tenta corrigir e tenta educar e ver o lado de aprendizado com aquela birra que aconteceu, entendeu? Então, algumas coisas, assim,
que ver o que faz sentido pra gente. Mas realmente, se for seguir uma linha aí, cada um fala uma coisa. Mas a gente teve realmente um momento de o que de mais importante teus pais te passaram. E eu falei, o que de mais importante meus pais me passaram. E qual é a forma que a gente quer tentar passar isso pra eles. É claro que, como a gente tá falando o tempo inteiro de idealizações, né? Tem o que a gente propõe, tem o que é possível. Porque as crianças, elas são diferentes da gente. Elas têm outros desafios. Imprevisíveis. Tem outros desafios, tem coisas que elas vão enfrentar que a gente nunca enfrentou na vida e que nunca foi uma dificuldade pra gente, a gente nunca passou. E pra eles é uma questão. Então, a vida acontece. Então, a gente tem que se adaptar. Eu acho que é a grande... de ter essa resiliência de perceber e se transformar junto com o que é possível, né? Sem as idealizações. E as inspirações para os seus vídeos é o seu maternar, assim? Fato. Fato. E coisas que eu observo. Tem várias vezes, assim, por exemplo, vamos fazer um jantar de mães? Às vezes estão lá e começa a rolar o papo. Tem vezes que eu pego o celular e começo a anotar. Peraí. Isso dá um vídeo. Eles já sabem. Ela vai transformar tudo em reels, que a gente tá falando. Porque as coisas vão acontecendo e eu vou anotando. Dia a dia, momentos com os meus filhos, coisas que eu observo dos outros, loucuras das mães. Tudo é inspiração. Você tem que estar só com um olhar atento. E isso é muito gostoso, né? É muito. Você e seu marido começaram a ficar junto em 2005? 2006. E aí, em que momento vocês casam e começam a pensar em construir família? Ele me pediu em casamento, a gente tava há 4 anos juntos, em 2010, 2011 a gente casou. Como foi? Não, quero saber detalhes. Pedido de casamento, quero saber. Gente, o pedido de casamento é uma coisa que eu nunca falei. E é sensacional, Meu pedido de casamento, eu não sabia que ele ia me pedir de casamento. Não tinha a menor ideia. E ele fez, e na época eu tava trabalhando como atriz e eu fazia muito teste de VT. Vai ter um programa tal, estão precisando de uma apresentadora, Fran, vai lá, nananá. E me ligou uma pessoa X de uma produtora falando, Fran, vai ter um programa é sobre beleza, bem feminino, eu acho que tem a sua cara. Uma pessoa no seu perfil, você não quer fazer o teste? Eu falo, claro, quando? Me passaram o dia e tal, e eu fui fazer o teste. O teste era o pedido de casamento. Calma. Eu cheguei, claquete, nome, tinha a lista de quem já tinha feito. E aí cheguei lá, fiz, Fran, tantos anos, ararã. Fran, o diretor lá, aqui, o texto tá todo no TP, tá? Aí eu falei, tá bom, dá pra dar uma lida antes? Vocês querem me falar um pouco sobre o que é pra, né, ficar um pouco mais orgânico pra mim? Não, a gente tá testando a improvisação mesmo. Então, você segue o TP é as linhazinhas escritas, tá, que estão na tela da câmera ali. Falou, segue o TP que a gente vai com você. Aí eu comecei a ler o texto, e o texto falava, bom dia, sei lá, estamos começando mais um programa tal, e hoje nós vamos falar sobre destino. Eu quase sei de cor o texto. Hoje vamos falar sobre destino. E a gente vai falar especificamente sobre a vida de um casal. Vocês vão conhecer eles. Ela é fulana de tal, ela é uma... Sem falar nomes, né? Ela é uma menina, nananã, sonhadora e tal. Ele é um homem lá, eles se encontraram e era a nossa história. Mas você não foi percebendo ali no... No início, não. Aí falaram assim, eles se conheceram na faculdade, eu fiz assim, ó. Aí eu lembro que logo depois eu errei o texto, né? Aí eu falei pro diretor assim, nossa, que coincidência, você sabe que parece com a minha história com o meu marido? Com o meu namorado, a gente se conheceu na faculdade, ele é assim assado, eu sou parecida também. Que coincidência, né? Ele falou, você pode, por favor, seguir o texto, porque a gente tá com horário? Aí eu, nossa, né, eles vão me achar a pessoa mais não profissional do mundo, né? Eu, desculpe. Aí segui lendo, teve mais uma coisa que falou e eu... Não é possível, gente. Mas é a minha história. Sou eu. Tá muito parecido. Então, 4 anos juntos, era algum dado assim. Que eu falei, não é possível. E os caras assim, ó. Você pode seguir? Aí eu posso. E aí foi descrevendo, falando, e após 4 anos juntos, tudo culmina no dia de hoje, quando ele pergunta, e aí no texto tava o meu nome. Franciele Fischer, você quer casar comigo? Aí eu falei, quando ele... Eu tenho esse vídeo, tá?
Nunca Você postei. tem? Nunca postei. Quando ele pergunta, Franciele, aí eu já comecei a chorar. Entra meu marido, que estava na sala do lado, se ajoelha, abre o anel e faz o pedido de casamento. Gente, mas ele armou uma super produção. Ele E armou. que especial, porque tem muito a ver com vocês também, de rádio, TV, Eu cinema. não tinha ideia. Não tinha ideia. Gente, mas ele entregou tudo, ele entregou tudo, ele entregou tudo. Porque olha, gente, olha, olha o que ele produziu. O último dos românticos. Ele desceu, mas sabe quando demorou? Eu assim, ó. E eu ainda perguntei, mas não existe o programa? Eu ainda perguntei, eu passei no teste, gente? Não tem o programa, não? Eu caso, mas você é apresentadora desse Mas programa? eu queria apresentar o programa também, pode ser? Não, Fran, você vai casar. Mas, sério, esse foi o pedido, foi espetacular. Eu nunca imaginava. A gente saiu de lá, a gente foi jantar, tinha tudo programado, todo mundo sabia, assim. E ele armou tudo. Ele contratou o estúdio, contratou a equipe que estava lá. Tinha o cara que me recebeu antes, que pegou todas as minhas informações. Tinha uma lista de pessoas que vieram antes de mim, como se fosse um dia inteiro de teste. Tinha gente esperando para fazer o teste. Era tudo armado. Gente, Um bando de era uma ator. Gente, ele fez uma produção mesmo. Fez. Tinha figurante, tinha tudo. E ele falou, olha, eu acho que ela vai perceber, só vai falando para ela continuar lendo o TP. E ele falou, não vou dar muita abertura, o diretor. Eu vou do tipo, pô. E foi, né? E foi. Ele entregou e também, eu o diretor ainda... também entregou o papel, né? Tá ótimo. Aí no final eu olhava assim, e ainda tinha uma câmera de making off que tava fazendo, que era inventaram uma história lá que ia ter o making off do teste para depois ter a apresentadora escolhida, como que foi. Que nada, tava gravando eu para ser a câmera que pegava ele entrando no estúdio, tudo armado. E deve ser um material ótimo, né? Material ótimo. Ai, E aí, todos. sabe o que a gente fez com isso? No dia do nosso casamento. Porque casamento tem aquela coisa, né? Era um casamento grande, tem amigo de pai, amigo da avó, pessoas que não sabem a nossa história. E a gente falou, uma forma de todo mundo entender um pouquinho quem a gente é nos conhecer vendo. E a gente colocou o vídeo do pedido antes de eu entrar. Que Então, legal. antes da gente entrar no altar, passou no telão o pedido de casamento. Aí todo mundo já ficou assim, todo mundo chorou. E ficou tipo, e aí quando eu entrei de noiva, a sensação era gostosa, uma vibe boa de todo mundo torcendo e vibrando pelo momento, sabe? Porque conheceu um pouquinho melhor a gente. E aí a gente passou, foi super especial. E tinha esse sonho já de ser mãe e tal, ou não? Tinha como uma coisa natural, assim, Tá. não era... Eu tinha, não, mas não é a hora. Eu tinha muito comigo, não é a hora. E eu lembro, eu sempre falava, eu e o Ricardo, a gente tinha isso. Não, mas tá muito cedo ainda. No início a gente falou que queria curtir o casamento. E curtir o casamento, na nossa ideia, era tipo 2 anos casados. Aí 2 anos foram assim. A gente falou, mas acabou de casar. A gente não pode ter filho ainda. Não, a gente tem que fazer mais coisa, curtir a vida de casado. Não tá na hora. Levamos 6 anos. 7. O Arthur nasceu em 2018, a gente casou em 2011. Não, também curtiram, queriam curtir, curtiram. Curtimos. Mas eu tinha isso de tipo, ainda não é a hora, ainda não é a hora. E o Arthur veio quando ainda não era a hora. Mas teve Ele falou, eu vou por conta própria, pessoal, porque se for esperar vocês... Não, teve um casal de amigos nossos que falou assim, mas vocês sabem que nunca vai ter a hora perfeita, né? Você não vai dizer, agora tá tudo certo, eu me sinto confiante, a minha vida está perfeita para receber uma criança. Não tem esse momento. Você tá na hora, vai ter que ser agora mesmo, né? Porque não vai ter um momento ideal que você se acha pronta para isso. Difícil, né? Naquele momento, vamos parar a vida, tá tudo certo. Não, eu sempre fui meio controladora de querer organizar, né? Eu vou parar agora, aí eu consigo trabalhar até tantos meses, até os 8 meses da gravidez, aí tem tanto tempo amamentando, depois eu vou voltar a trabalhar. Gente, só na gravidez eu já fiquei em repouso. E já começou a história, tipo, não é bem assim, Fran, se adapta, não dá pra controlar a vida. Isso que eu ia te perguntar, porque você tem diabetes tipo 2, tipo 1. E isso foi um agravante, assim, pra sua gravidez, pra essa primeira gravidez? Foi, mas não foi. Tá. Os problemas que eu tive não tiveram a ver com a diabetes. Mas ter diabetes me fez ter muito mais cuidados e exigiu muito mais disciplina com relação a tudo, né?
Mas o que me fez ficar em repouso não teve absolutamente nada a ver com a diabetes. Ah, tá. Era uma outra, Era uma outra coisa. Eu questão. tive descolamento de placenta, eu tenho útero irritável, então ele contraía muito fácil. Aí, o agravante foi, eu fiquei muito tempo deitada, sem poder fazer atividade física, que era importante, com a ansiedade de filho prematuro, porque eu fiquei deitada desde 22 semanas, né? 18 começaram as contrações. Eu lembro que teve logo depois do Natal. O Natal eu passei internada. É isso. Eu passei uma noite de Natal e voltei antes do Ano Novo. Passei internada 10 dias no hospital, porque eu tive outro sangramento. Então, a gente fez a ceia no hospital. E aí, perdi o que eu tava falando? Era disso do primeiro filho da gravidez. Da diabetes, né? É. O agravante foi que aí, como eu não podia fazer atividade física, e aí fiquei com toda essa insegurança com relação a filho nascer um prematuro antes do tempo, não tinha a opção, estou ansiosa, vou comer um pouquinho mais, né? Ou tô ansiosa, deixa eu fazer um exercício. Eu tinha que ficar o dia inteiro na cama, então isso foi realmente um teste de... Resiliência. Exatamente. Eu imagino. Claro que teve um facilitador que eu não tinha filho ainda, então eu pude ficar assistindo Netflix inteiro. Mas também quando é obrigatório, chega uma hora que cansa, né? Claro, gente, eu não podia levantar pra nada. Sim, é gostoso quando, As agora eu quero costas deitar doem, aqui. aí já começa tudo. Eu não podia forçar, eu não tinha mais músculo, assim, né? Tudo vai. Pra levantar, eu lembro que eu forçava aqui, que eu não podia fazer nada que gerasse nenhum tipo de tensão na barriga, porque eu tinha muita contração, a barriga ficava dura, assim, feio de ver, aflitivo. E deitado o dia inteiro. E aí eu ficava deitada para um lado, deitada para o outro. Aí ia pro banheiro, ainda conseguia ir e voltava. Almoçava na cama, jantava na cama, o dia inteiro. Mas, como Deus é sábio, se fosse na segunda gravidez tudo isso, seria muito mais difícil, né? Porque teria o primeiro pequenininho lá. E a segunda, a minha, foi mais fácil. Como foi a sua segunda gravidez? Minha segunda gravidez, eu já tomei cuidados desde o princípio. Então, eu em nenhum momento achei que eu ia ter uma gravidez normal. E realmente, com 18 semanas também, exatamente na mesma semana começaram as contrações. Eu não sei se é pelo tamanho do bebê, o bebê começa a mexer. Qualquer coisa estimulava o meu útero, né? Então, você tá com vontade, tá com bexiga cheia, você comeu, o bebê se mexeu, qualquer coisa. Você se mexia um pouco, qualquer coisa estimulava e contraía, levava um tempo para soltar. Aí, na Estela começou também, mas como tava colo, tava tudo bem, eu continuei vivendo a minha vida sem fazer atividades, sem fazer esforços, sem nada. Não podia pegar o Arthur no colo, ele ficou a minha gravidez inteira sem eu poder pegar no colo. Mas eu tive um mês, assim, que eu fiquei mais quietinha, mais sentada ao longo do dia. Mas na do Arthur eu não conseguia nem sentar, era deitada. Porque se eu sentava aqui, o peso em cima da barriga dava dor a contração, de tanto, era sempre deitada. Então a da Estela foi bem mais tranquila. Só que a Estela, diferente do Arthur, que queria logo nascer, a Estela não queria nascer. E diabético não pode segurar a gravidez até 40 semanas. Porque as 2 últimas semanas começa a ficar tem muitos fatores de risco que não vale a pena, porque o bebê já está pronto para nascer e tem muito risco para o bebê e para a mãe. Risco de ter uma hipoglicemia séria, enfim, risco da diabetes descontrolar. Então, até 38 semanas era o tempo que naturalmente tinha para Estela nascer. Ela não quis. A gente fez a indução do parto. Eu não consegui dilatação. Eu fiquei 30 horas tentando. Eu dilatei meio centímetro. Imagina, o Arthur foi assim, ó, voou para fora. E aí eu fui para cesárea, porque eu já tava muito tempo sem comer, já tava bem cansada. Então, com a questão da diabetes, o risco estava muito grande e eles falaram, vamos fazer uma cesárea. E quando eles abriram e tiraram, eles perceberam que ela estava toda enrolada. Então, por mais que eu fizesse força, não dilatava. Por quê? Porque o peso dela não estava em nenhum momento em cima do colo. Ela estava sustentada pelo cordão. Sim. Então, ela nunca ia nascer de parto normal, por mais que eu tentasse, né? Mas aí eu brinco que um queria nascer antes, a outra não queria. Tava bem confortável e queria ficar lá dentro. Tava com preguiça. É.
Como é que tava a sua carreira quando você engravidou do Arthur? Eu tinha acabado, minha novela tava no ar. Tá. A novela tava no ar, O Rico e Lázaro, na Record. E aí, inclusive tá no ar agora, à tarde, né? Na sessão da tarde. E aí, terminei de gravar, engravidei. E a novela ainda estava no ar durante a minha gestação. E aí, logo, tive que ficar em repouso. Na gravidez da Estela, foi na pandemia. Então, a gente estava morando no interior. Foi bem no meio da pandemia, engravidei em maio. A pandemia pegou ali em março, né? Aí, em maio, a gente estava lá no interior, eu engravidei. Então, a gestação foi no sítio, no interior, assim. E você tem saudade, assim, daí você não fez mais novela? Ai, eu não fiz mais. Mas por Tenho muita opção, saudade. assim, ou Eu acho que, assim... recalculou a rota, não? Recalculei a rota, mas por uma questão de... Gente, é prioridades, assim. Eu sempre quis viver todos os momentos com eles. E estar com eles sempre foi prioridade. Porque eu acho que a infância passa tão rápido que depois eu posso voltar a colocar, por exemplo, carreira em primeiro lugar. Mas, por exemplo, quando eu estava no teatro, eu trabalhava de segunda a sábado. E domingo eu ia exposição, trabalhava muito. Na novela também, a gente gravava de segunda a sábado no Rio de Janeiro. Meu marido morando aqui, eu no Rio de Janeiro. Voltava sábado à noite no último voo. E domingo já voltava, porque segunda eu gravava. Não é uma realidade que eu considero possível com criança, né? Se eu voltar toda noite às 9 da noite, 10 da noite, eu terminava de gravar 9, vamos dizer assim. Eu não vejo meus filhos. Sim. Eles vão pra escola, voltam, vão dormir. Então foi, e agora? O que eu preciso fazer? Mas com o Arthur, eu ainda tive esse movimento. Depois que eu parei de amamentar, de tipo, ok, agora eu quero voltar. E aí eu fui atrás, tentei movimentar, tentei escrever projeto de teatro também. Mas não fluiu. E eu recebi muito essa negativa de tipo, mas tem filho pequeno, né? Tinha isso? Tinha. Teve isso? Tinha. Mudou o olhar profissional Mudou. pra você também? Mudou. Eu senti bastante. Eu entendi muito, assim, o que a mulher... Por que a carreira da mulher é tão afetada? Por que na história, homens e mulheres tiveram essas diferenças na questão de profissional, né? Sim. Porque a mulher passa por esse período e, sim, muda tudo. Muda mesmo. E eu senti uma dificuldade. Eu senti um preconceito de tipo, vai dar trabalho, tá com um neném pequeno. Não dá, entendeu? A gente descobriu aqui no podcast que tem esse gap que a gente fala dos homens e das mulheres é justamente na maternidade. Porque é quando a mulher sai do mercado, então por que os caras continuam, né, constroem carreiras e continuam? A mulher sai para cuidar da família, do filho, enfim. E é aí que dá a discrepância, né, Não, mas é bem dos perceptível. É Como muito, mãe, né? assim, você tem esse momento. E é engraçado que muita gente que eu converso, mãe, sempre fala, pós-maternidade eu me reinventei. Sempre tem uma Tem, né? pós-maternidade. Tem número de empreendedorismo. Não sei quantas empreendedoras, a porcentagem de mães é absurdo, que começam logo depois que o filho nasce. Resolvi criar minha empresa, Exato. eu não sei, eu mudei. Então, acho que tem esse momento de maternidade que é uma transformação. E o homem passa de forma muito diferente, né? Ele continua trabalhando, ele continua... Saindo, vendo gente. E a mulher é fisiológico, o bebê se alimenta de você. Não tem como. Você é transformada pela maternidade. Então, eu senti, sim, isso. E aí, eu pensei, eu tive o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E aí, as redes sociais surgiram muito assim. Porque eu também não queria, eu falava, mas eu não quero ser influenciadora de lifestyle, ficar mostrando a minha rotina. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada. Eu acordo, faço isso, Não era isso que eu acreditava que fizesse sentido pra mim. Quando eu pensei, e eu não sabia que o formato, esquetes de humor, roteirinhos funcionava. Eu não conhecia bem a mídia ainda, né, a plataforma. Quando eu percebi que eu podia fazer isso, peraí, mas eu posso escrever meus roteiros e atuar, e me autodirigir,
e me editar E e nem colocar no preciso ar. fazer teste. E nem preciso fazer teste. Sem fazer teste, sem depender dos outros, sem passar por essa coisa de ser escolhida. Sim. Eu gero o meu conteúdo, eu entendo o meu público, né? E faço isso acontecer. Você já tinha um público? Você já trabalhava com seu Instagram? Ou ele Não. era... Não. Não. Ele veio da maternidade. Ele veio da daí. maternidade. Tudo começou com um vídeo Tá. que eu fiz, que deu uma leve viralizada pra mim, que eu era uma pessoa que eu nem aparecia muito em redes sociais. Eu coloquei um vídeo que era cômico, que eu fiz uma brincadeira sobre aquela... Na época que teve aquele meme da senhora, da mulher que saía correndo. Sim. E eu fiz eu no parquinho, falando, mas você falou que seu filho não ia fazer birra, tinha alguma coisa assim. E aí eu saía correndo, senhora. Aquilo ali fez um monte de mãe me escrever. Nossa, como eu me identifico. Nossa, que bom ver isso. E eu falei, gente, as pessoas precisam ver isso, né? É a realidade. E aí comecei a prestar atenção na minha vida e produzir os conteúdos muito. Comecei só em maternidade, agora eu tô evoluindo mais para relacionamentos. Como eu falei, meu marido não gosta muito de participar, né? Como é que funciona isso tudo? É tudo criação sua? Você faz tudo, assim? Você que cria os roteiros, você que tem as ideias. Eu tenho as ideias, crio os roteiros, mas eu tenho uma equipe que grava comigo e edita. Tá. Então, muitos vídeos eu gosto de reeditar, assim, de trocar trilha e dar aquela pincelada final. Vídeos que eu gravo sem equipe, sozinha, eu que edito mesmo. Mas eu tenho uma equipe que me ajuda muito, entende o meu estilo. E que isso é muito legal. Então, é um time bem conectado, que sabe o caminho que eu tô tentando percorrer. Porque Sim. isso é diferente, né? Porque tudo é possível em redes sociais. Então, eles sabem o que eu acredito, o que me motiva e onde eu pretendo chegar. Então, isso ajuda muito, ter esse time comigo. Mas as ideias 100% são minhas. É vivência, né, gente? Quem é que tá ali vivendo? Minha não, né? Acontece na minha frente, não preciso nem pensar muito. Aconteceu de dia, eu gravo à noite, já reproduzo. Você estava dizendo que seu marido não curte muito. E é Meu engraçado, marido não porque participa. a família do seu marido é toda de uma família que tá ali toda na internet. Toda. Ele sempre sempre fugiu de holofotes, assim. Ele não gosta de participar, então eu nem tento. Tem vezes que agora ele aparece, que é muito legal, gente, valorizem. Quando ele aparece, a voz dele. Agora ele grava, às vezes, assim, uma participação de voz. E só. Engraçado que ele vive me mandando vídeos. Fran, você tinha que fazer ideias. Tinha que fazer um negócio assim, é tudo vídeo de marido e mulher, né? E eu falo, tá, e quem vai ser o marido? Que você não grava comigo. Não, você faz o homem e a mulher. Ele sempre fala isso. Você pode fazer o homem, depois você faz a mulher. Porque eu gosto de brincar com os personagens. E ele fala, você faz o papel do homem e depois da mulher. Eu falei, mega trabalho, era só você gravar comigo. Não. E meus filhos também não aparecem muito, Não né? aparecem. Não aparecem. Eu seleciono bastante, assim. E isso é uma escolha consciente, tipo... Sim. Eu dou uma preservada neles, porque eu acho que é uma escolha, né? O momento que eu decidi me expor, eu decidi como adulta, né? Eles não têm esse poder de escolha, então eu preservo um pouco, até eles terem um pouco mais de noção e a gente também ter um pouco mais de ideia do que envolve expor uma criança desde pequenininha nas redes sociais, né? Porque eu acho que A gente não sabe ainda. a gente ainda vai descobrir. Mas é interessante que você tá falando, né, de maternidade passa pra relacionamento. Eu faço um pouco de coisa de maternidade e é impressionante, gente. Eu nunca recebi nada ruim, nada, mas assim, de crítica, nada. Eu amo. Todo mundo que tá ali no meu Instagram, é pouca gente, né? Mas assim, adoro. Todo mundo tá ali, conheço, né? Eu fiz Zoom uma vez de relacionamento que eu fui, você lembra? Que eu fui cantar parabéns pra umas roupas que meu marido tinha deixado no quarto. E aí entrei eu com uma vela, as crianças, ele no quarto, a gente começou a cantar parabéns, porque ele deixou umas roupas separadas no quarto e tava fazendo 20, 30 dias que aquelas roupas estavam ali. Gente, e foi cantar... genial. Teve crítica? Fran. Não, mas não é. Amor, Viralizou. eu apaguei. Não! Por Fran, quê? O que aconteceu? A Ruba me mandou Viralizou. mensagem, porque eu não sei mexer no TikTok. O meu negócio é Instagram. Mas aí falaram que precisava ter uma conta no TikTok, não sei o que, não sei o que. Criei a conta do TikTok. E o que eu postava no Instagram, eu postava no TikTok também. E aí postei esse vídeo no Instagram. Amigos e meu público do Instagram fofíssimo. Ai, que engraçado.
pegaram a graça da coisa. Postei no TikTok, a Rubia mandou uma mensagem: amiga, este vídeo que está viralizando o seu? Eu não li, eu vi a mensagem, tipo, beleza. De repente eu entrei no TikTok. Gente, cada vez que eu atualizava, assim, na hora eu atualizava, sei lá, 10 mil a mais, 20 mil, sei lá, chegou a, sei lá, quase 200 mil, que pra mim é muito. Falei, cara, o que aconteceu? Mas tinha muita gente assim, genial. Mas tinha gente, nossa, então você para. Nossa, que dó de fazer isso com o cara. Mas Nossa, por pra que que você tá pagou? Porque daí, aí eu falei, gente, não. Ela não, fica não, tensa, não. porque assim, os números, e não tava 200 mil, chegou a 1 milhão. Aí tava, tipo... e aí, é lógico, 1 milhão de pessoas vendo, não vai vir só cor de rosa, coisas lindas. Não, isso é uma coisa, porque assim, eu tenho vídeos que viralizaram. Quando fura a bolha, Dá medo, Fran. as pessoas não sabem quem você é. Chega no Instagram delas, esse vídeo, e elas entram naquela dos comentários. Então, eu tenho vídeos que tem lá comentários assim. Quando fura a bolha, dá medo. Então. Porque cada um comenta o que quer, sem limites. E vão lá. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você nunca sabe o que vai acontecer com aquele vídeo. Mas eu acho que pode ser isso, de furar a bolha. Porque, assim, é isso. O pessoal do meu Instagram é muito concentradinho, assim. Sabem quem é você, apesar de ter muita gente sabem- ali que eu não conheço, é isso. Gente que sabe quem sou eu. Nossa, sabem o jeito que eu falo, sabem as brincadeiras que eu faço, né? Um jeito meio irônico que eu tenho, não sei o quê. Cara, quando eu comecei a entrar aquilo no Instagram, no TikTok, eu falei, Rúbia, tipo assim, cara, o que eu faço com isso? E aí eu falei, cara, eu falei pro meu marido, eu falei, Fabrício, estão falando, tipo, de você. Tipo, estão falando de mim. Tipo, gente que não conhece a gente. Eu fui lá e apaguei. Mas apaguei. Falei, apaguei, não quero mais. Não tenho mais nada no TikTok. Tem ali existo, mas não tem um vídeo no meu TikTok. Falei, não quero mais. Muito medo. Falei, ai, não. Gente, não. E sabe uma Mas coisa é que eu isso. fiquei... É uma doideira isso aí. Mas eu acho que você não tinha que ter apagado de qualquer maneira. acho Porque é que não. conteúdo que criou um negócio Mas pra... mexe. É. Eu não mexo. Não, a hora que eu li ali, então separa. Eu falei, não quero separar, gente. Eu quero só que ele guarde as roupas. Imagina separar por isso. Eu gosto dele. Ele Os é vídeos desordeiro, que mas eu gosto. viralizaram, eu não parei de ler, sabe? Parou? Quando fica grande, tipo, Eu 2 também não milhões, leio. 3 milhões. Teve um que era, tipo, que o meu de Dia das Mães, foi pra 8 milhões, aí ok, não leio mais. Porque eu sei que pode vir qualquer coisa, ninguém conhece, não sabe o que é, né? Tem que ter esse cuidado, Eu porque leio absolutamente tudo. é a terra do... de Sem ninguém. limites. E Terra TikTok de ainda ninguém. mais, né? Eu acho que é uma plataforma ainda mais... É que você não sabe, assim, são muitas coisas diferentes, assim, são muitas camadas ali. Ali é difícil. Não passei ali da segunda camada. Não, Eu fiquei na primeira. Eu Ali não tô são pronta, eu muitas não tô pronta. dimensões. Eu não O tô pronta para TikTok, as eles outras são muitas camadas. dimensões. Uma vez eu fiz uma live lá, também fiquei chocada. Mas sabe o que eu queria saber de você, Fran? Sobre rede de apoio. Seus filhos já vão pra escola, ainda não? Seus pais vieram pra São Paulo ou em algum momento? Ou eles continuam morando lá? Como que é pra você? Meus pais moram lá, minha irmã mora em Porto Alegre também, meus pais moram no interior. Minha mãe foi muito presente, assim, meu pai menos porque ele é médico, então ele sempre tem ele faz muitas cirurgias, então ele tá sempre com gente internada, então pra ele é bem mais difícil vir pra cá, a gente vai mais. Mas a minha mãe, nas duas vezes, na gravidez, né, do Arthur e da Estela, minha mãe veio pra passar, assim, um mês comigo pra me ajudar. Muito. E minha mãe é aquela pessoa assim que faz tudo que precisar. Ela vai de trocar, parafusar coisa na parede, amamentar rapidinho, assim. O que precisar, ela faz. Então, ela me ajudou demais, demais no apoio, isso é uma coisa que juntou muito a gente também, né? O pensar maternidade juntas e ela rever maternidade, porque tinha muitas coisas que aconteceram com ela, por exemplo. Engraçado, né? Porque você passa a maternidade junto. Então, ela tinha uma questão de não ter conseguido. Ela me amamentou e na minha irmã, ela teve muita dificuldade e aí ela não quis. E ela se culpava muito por isso. E aí, quando ela passou por aquele momento que eu falei de eu, no meio da madrugada, chorando, e aí meu peito empedrado, febre, e aí tem gente que fala, entra no banho quente, outra, não, põe gelo, entra na internet, tinha de tudo, né? Então, massageia no banho, a outra, não, tem que pôr gelo e não pode tocar, não, bota top apertado, tinha mil coisas. Quando a minha mãe viu e eu urrando de dor, ela falou, eu entendi,
realmente é difícil. Não é porque eu era novinha, porque ela foi com 22, né? Realmente foi difícil, Só Ela passando pra entender. Ela se reviveu e aquilo pra ela Ressignificou muitas coisas também. ressignificou. E a gente, como também ressignifica muito, né? Como a gente foi educado, como o que os pais tentaram ensinar, como eles tentaram ensinar, a gente ressignifica muito, a gente aprende muito. Porque você vê o quanto tem coisa que é da criança, tem coisa que é dos pais, mas assim, eu sinto que logo que eu fazia terapia, né? Logo que a Estela, que o Arthur nasceu, eu fazia terapia, e a minha psicóloga falou: tem um momento em que a mulher, depois de ser mãe, vai perdoar os pais. Sabe aquelas coisas e tudo? Não, mas isso foi por causa da educação que meus pais me deram, blá. Tem um momento em que você percebe que não tem nada a ver com isso. E que você perdoa. E esse momento acontece mesmo. Não que eles precisem ser perdoados por nada, né? Mas esse momento em que você percebe que os pais, por mais que tentam fazer tudo, vão errar de alguma forma. Eu vou errar. Meus filhos vão ter que lidar com coisas Eles que erram tiveram. tentando acertar, né? Com certeza. A gente erra tentando fazer o melhor. E a gente faz o nosso máximo. Mas a gente vai estar errando de alguma forma também. Então, acho que é aí que é esse perdão, né? De entender que... Sim, você se põe no lugar deles, né? E como não? E essa relação deles com os seus pais? Vocês vão bastante pra lá agora, assim, sem ser no pós-parto? Eles vêm pra cá? As crianças conseguem ter uma relação legal com eles? Super. A gente estipulou, assim, julho e dezembro. A gente vai pra passar quase um mês lá. Às vezes dá um mês. Mas a gente vai e fica férias longas pra eles conviverem bastante. Minha mãe, ao longo do ano, vem. Meu pai, a gente fica puxando a orelha porque ele não vem. Ele vem pouco. Então, ele fica pedindo pra gente ir pra lá. Mas a minha mãe vem bastante. E aí, nesses julho e dezembro, a gente vai e passa as férias inteiras. A gente vai pra lá agora em dezembro também. A família do meu marido é de lá. De Juí, interior do Rio Grande do Sul. Pertinho. A gente já vai ficar bastante também. E é engraçado, eles vêm pra cá, não vem tanto, mas eles... Ai, eu acho que até que vem pouco. E a gente passa agora final de ano sempre lá. Fica também quase 20 dias. E é impressionante as memórias que cria nos meus filhos. Assim, é um negócio de louco, sabe? Assim, chega final de ano, tá, e aí, vamos pra Juí? Vamos pra Juí? Já chegou assim, tipo, desenho de escola. Desenha alguma coisa de saudade. E eles desenharem a casa dos avós. E assim, dos meus pais, minha mãe mora a 1 quilômetro da minha casa, do lado da minha casa. A gente vai muito, todo final de semana a gente vai pra lá, não sei o quê. E eles criam muitas memórias também com os avós que não estão tão perto, sabe? Eu acho bem legal. Bem importante. Antes de ter filhos, até, por exemplo, Natal, às vezes eu e o Ricardo, a gente viajava, falava, vamos passar Natal e Ano Novo viajando. E aí, agora, pós-maternidade, a gente faz questão de viver o Natal em família, sabe? Acho muito importante. Então, a gente vai, vem Papai Noel, junta os avós, junta tios. Eu acho essencial para eles. Principalmente porque, assim, a família do Ricardo está sempre muito aqui, né? Eles convivem muito. E a minha fica longe, então eu quero que eles aproveitem. Eu gosto muito também da realidade de lá, sabe? Eles chegam lá, gente, vamos colher moranguinho, vamos na horta, vamos olhar planta, são coisas diferentes. São outras experiências, Sim, né? não, e é outra realidade, né? Eu não sei a cidade, mas assim, a gente vai pra lá e eu falo, gente, é um outro mundo. É um outro mundo. E meus pais aqui também tem uma casa gostosa, uma casa grande, que as crianças vão, ficam na terra e tal. Mas eu falo, é outra sintonia, né? É outra parada, sabe? Tipo, você com Sorocaba, eu acho. Eu amo. Interior é tudo, né? Porque é isso, é a simplicidade do dia a dia, assim, aquela coisa mais que a gente aprende muito com os processos. Não, é chegar lá, meus filhos querem fazer chimarrão, querem ajudar a servir chimarrão. Eles tomam? Não tomam. Ah, menina. Não então, tomam. isso é uma treta que eu tenho com meu marido. Por quê? Mas por Porque quê? tem cafeína, né? Não, mas os meus filhos tomam. E eu, Gente, mas... Gente, Não toda vez que a gente se encontra, eu procuro no Google. Criança pode tomar chimarrão? Mas daí é isso. Se eu quero Tem mais cafeína aí que eu café. encontro que não. uau. Meu marido encontra que pode. Porque é isso, né? Você encontra no Google aquilo que você quer encontrar. Gente, eu acho que tudo é do equilíbrio, né? Quanto?
Não, e tem horário limite, E né? horário Tipo, eles só podem também. tomar, sei lá, até 3 horas da tarde. Mas a depois eles referência é não o podem café, mais. assim, porque o chimarrão tem mais cafeína que café. Então ele é bem. Você vai ter as crianças. Ah, mas eles são tão calminhos, os meus! Nossa! Você vai ter que lidar com isso. Nossa, mas daí ele vai falar assim, então, mas não come chocolate. Enfim, uma treta que a gente É. tem, mas também é tão pouco. Às vezes eu falo, gente... Ai, eles ficam realizados com as crianças lá. Meu filho tem até cuia. A cuia tem uma cuia então os meus também pequenininha. tem. Eu falo, ai, gente, deixa ser feliz. Vai, não é o chimarrão que vai dar Mas ruim. eu também. Mas eu sou dessas. Deixa. Mas eu Não sou vai dar à dessas noite, hoje. não vai. Eu sou dessas hoje, porque eu já fui da treta. Não vai dar meu chimarrão de jeito nenhum, imagina! No primeiro. Aí depois você vai. Ah, depois eu vejo, gente, estão tão felizes. Quem foi que falou? Teve alguma convidada aqui que falou isso, que ela, óbvio, né, quando não põe em risco a saúde da criança, né, põe em perigo, ela disse que ela põe na balança. Ela fala, cara, isso vai afetar, isso vai perder momentos legais, sabe, com o avô, com a avó. Não vai, então. É isso. O que você Tem pensa? regras que não são negociáveis, Exato. né? São as regras inegociáveis. E tem as que são negociáveis. Ah, Você é por rígida, exemplo, assim? Você tem muita regra inegociável? Não, mas tem coisas que você não pode negociar, tem coisas que você pode negociar, entendeu? É isso, quando o meu filho adora, agora eles têm um momento, horário papai. Então, fim do dia, o que acontece? Meu marido trabalhava muito, e aí, quando vê, era a hora de dar boa noite para as crianças chegam, ele não via, ele trabalha de casa, mas estava sempre lá no escritório. Aí a gente colocou na agenda agora, tem um horário que é o horário papai. Diminuiu a ansiedade das crianças, porque eles ficavam o tempo inteiro lá batendo na porta, e aí tinha a frustração dele abrir e falar, não dá agora, gente, tô ocupado. De tanto isso acontecer, a gente percebeu que o Arthur começava a ficar ansioso. E agora a gente falou, tem o horário papai. Papai vai colocar pelo menos meia hora ou uma hora. Ele sempre acaba ficando uma hora, mas ele coloca meia hora pra ficar com vocês. E aí vocês fazem o que quiser. Vão ler, vão jogar videogame, vão assistir algum filme, alguma coisa. Então, tem horário pra dormir, que a gente sabe que é o horário que melhor funciona pra dormir, porque eles têm que acordar na manhã seguinte. Mas o momento tá legal? Estende. Estende, deixa. Esse momento de conexão vale por muito mais coisa, né? Sim. E também, gente, com 3, 6 anos, desculpa, mas assim, não é? Não Você ia é? perguntar alguma coisa. Não, eu ia perguntar, na verdade, porque a gente tava falando das famílias, e eu ia perguntar do seu relacionamento com a sua sogra, com o seu sogro, se eles são presentes. Super, muito. Porque vocês estão mais perto, próximos, né? Porque eles são de São Paulo, a família do seu marido. Sim, a gente mora, inclusive, todo mundo bem perto, assim. Mas eles são muito presentes. O Roberto tem uma coisa muito de família, que é muito forte pra ele. Então, desde que eu entrei na família, que já existia antes, né? Mas o que eu tô dizendo é desde que eu comecei a presenciar, existe o almoço, o jantar semanal. E toda semana ele junta os filhos pra jantar na casa dele. Acontece regularmente, é tradição, e toda semana ele quer ver os filhos. Então existe esse jantar. E ainda final de semana sim, final de semana não, a gente vai pro sítio, para os primos ficarem todos juntos. Agora tem a Vicky também, que tem a mesma idade, então eles participam muito, mas a família é muito unida. A minha sogra, muito, sempre lá também. A família é bem família. Isso foi o que eu me encantei desde o início com o Ricardo, sabe? Porque em São Paulo eu tinha medo disso, sabe? De se perder. Então, desde o começo, eu lembro que me encantou a relação familiar, sabe? A união da família. Isso que é uma família que, se você analisar, tem várias mães, é uma família que não Mas é... eu acho isso o máximo, porque até às vezes, assim, todo mundo se dá Todo super mundo. bem com todo mundo. Cara, eu acho isso muito legal. Não Isso é tem, benéfico, né? assim, Pra família inteira. Muito. Agora, então, a gente tem os meus filhos, super amigos dos filhos da Fábio, que é da mesma turma que estão no mesmo grupo da Vicky, que é o mesmo grupo da Manu, que é filha da Tice com o César, sabe? Então, virou uma ganguezinha de crianças que são muito próximos. E isso só é possível pela relação. Sim. Pelos adultos que tiveram Uma a maturidade de ter uma relação boa. Do César ser amigo do Roberto, entendeu? Da Tice, da Ana Paula, de todo mundo, dos pais da Luísa. São várias mães, assim. E de dar... vamos juntar todo mundo? Vamos juntar todo mundo. Vai todo mundo pro sítio? Vai todo mundo pro sítio. Não tem treta. Eu acho isso muito legal. Mas é isso exige maturidade.
De novo, gente, eu sempre falo de convidadas, né? Porque eu absorvo muito as histórias É que isso são contam. pessoas, na verdade, bem resolvidas, eu acho, Quem sabia? foi que falou isso, A gente? minha A madrasta, Camila. não era? Também, a Camila também. Porque a Camila meus pais Camargo. também, meus pais são separados e desde pequena, assim, isso nunca foi uma questão pra mim, porque era isso, tipo assim, elas eram bem resolvidas, sabe? Então não tinha treta, tipo, minha madrasta fala da minha mãe fala... Minha mãe, meu, mega bem resolvida, eu acho que minha mãe era a referência, assim, de tudo. Minha mãe já teve, sei lá, 16 maridos. Mas, gente... Não, mas ela é assim, cara, é isso, tipo, não deu certo, próximo ciclo, vambora. E mesmo pros irmãos, né? Porque no caso ali, não tem essa história de meio irmão. Todos Todo são mundo, irmãos, é. são 5 irmãos. Então, é todo mundo irmão. Tô contando aqui pra ver se é 5 Sim. mesmo. Não, mas são porque eu vi uma matéria um pouco antes de você chegar, eu tava lendo a história da família e tinha. Roberto apresenta os cinco Não, é filhos. que eu tô calculando só pra ver se Mas não são, esqueci não ninguém. são? É isso mesmo? Mas são 5 irmãos. E, gente, de idade que é tudo que é isso, né? Que a sobrinha, que é idade da tia e que não sei o quê. Mas eu acho o máximo. Eu sou assídua da família, né? Eu assisto bastante a família. E aí profissionalmente hoje, tá achada. É no Instagram. Achada é ótimo, né? A gente vai... Você achou? Não, mas porque a gente se acha, Faz né? sentido pro meu momento. É. Tem um propósito, tem um porquê. Eu amo receber as mensagens de pessoas. Eu falo um pouquinho de diabetes também, então eu recebo retorno de pessoas que... Uma coisa é você morar em São Paulo e ter muito acesso à informação, a outra é você estar lá no interior do Acre. Então é legal receber o retorno dessas pessoas falando: ai, que bom poder ver uma pessoa diabética bem, então tirando vários mitos aí com relação à diabetes, sabe? Que bom poder ver que a maternidade pode ser leve, que todos passamos pelos mesmos problemas. Então eu gosto de receber, assim, muito essas mensagens, de ver que tá ajudando alguém, sabe? De alguma forma, que tá tocando, que tá transformando, que tá fazendo as pessoas rirem. Às vezes tá dentro de um momento difícil, você vai lá, você vê um rios engraçado, uma coisa que fez sentido, que fez você refletir, fez você dar risada. Tá ótimo, ajudou, já teve um impacto. E funciona muito eu consigo ficar com os meus filhos, eu faço a minha rotina, eu gravo de casa, então eu tô com eles, eu vivo todos os momentos, eu me adapto. Incluo eles se precisarem, eles participam. Às vezes o Arthur tá lá do lado do câmera vendo. Não, mamãe, tem que repetir. Ele gosta de fazer isso também, ele adora, inclusive. Às vezes ele pega o celular e ele faz os vídeos dele. Então, faz sentido pro meu momento e me faz muito bem, me faz muito feliz. Eu não conseguiria ter pessoas que não... sem trabalhar, sabe? Então eu sentia muito falta. O período, por exemplo, que eu fiquei lá de cama durante as gestações, que eu fiquei sem trabalhar, própria pandemia. Gente, eu não consigo, eu preciso trabalhar, eu amo trabalhar. Então, hoje, assim, eu digo que eu consigo dar uma equilibrada de ter um meu momento mãe, tem também a Fran esposa, tem a Fran que olha para ela como mulher, que precisa da atenção também. Essa é mais difícil da gente lembrar, mas a gente lembra. Então, acho que eu consegui equilibrar um pouco. Não, e você ainda... A gente tenta equilibrar os pratos, mas eu sinto que eu sempre acabo caindo algum. Sim. Aí você vai lá, põe de volta, tenta, mas... Tá tudo certo. E você Ai, ainda caiu tá fazendo outro. alguma coisa que, né, os conteúdos ainda traz um pouco também de atriz, né? De atuação. Sim, super. Então, assim, você conciliou achada mesmo, eu acho. Porque Exatamente. você conseguiu conciliar tudo que, né, a flexibilidade de horário, conteúdo. Tudo. E às vezes os conteúdos fazem eu resolver questões que não estavam resolvidas também, né? Por exemplo, eu tenho o quadro Hora da Culpa, Tá, que é a terapia. culpa que aparece na maternidade. E é engraçado você fazer os roteiros pensando, porque quando você bota no papel e você fala sobre, as coisas se resolvem, entendeu? Você vê por outra perspectiva. Então, tudo funciona, tudo tá funcionando muito bem, assim, a aceitação das pessoas, das marcas também, de se identificarem com esse estilo um pouco mais espontâneo, essa permissão, liberdade poética que eu tenho de fazer as personagens, sabe? De, por exemplo, vai falar sobre um remédio para gripe e eu fazer a personagem da gripe. Então, foi muito bem aceito, sabe? Eu digo comercialmente falando Sim, também, sim. porque tem que funcionar Claro, também, afinal, é né? uma profissão, né? Exatamente. É o trabalho. Então, sou muito, muito, muito grata pelo caminho.
Acho que tá indo muito bem, assim. Continue. Continue, porque eu tô... Eu também, eu amo. Sou fã número 1. Fran, obrigada. muito obrigada. Foi incrível bater esse papo com você. Muito obrigada por ter Obrigada, vindo gente. aqui no Mãe Tá Off. Obrigada, foi um prazer. Vocês têm uma grande habilidade de fazer a gente se sentir em casa. Você já tirou ali a sandália, então a gente fica à vontade, sabe? Acaba falando até mais que devia. Mas sabe o que é? Eu acho que eu acho que essa formalidade, eu acho que é nossa e faz parte. Formalidade? Informalidade. Ah, tá. Informalidade. É um assunto, sabe, tão... E é isso, cara. A gente... Você fala, né, que os vídeos é pra te curar. A gente faz isso aqui, meio terapia É pra isso, gente claro. também. É um O momento que a gente terapêutico pergunta, de às vezes, o que a gente tá com um dilema em casa, sabe? É. A sua casa é Como assim? será que ela faz, né? Então, na Porque sua casa é assim? Ai, na vocês minha devem casa... aprender muito Mas, fazendo, não, olha, falando com as pessoas. Eu trago toda hora referência de convidada, porque é isso, a gente presta atenção, a gente absorve o que fala, não é? É, e é a gente incrível. leva pra vida mesmo. A gente é sempre uma, traz, é uma tipo, grande boas terapia. histórias e pessoas também, até de estudo, né? A Maia veio aqui da educação Ai, positiva, adoro. então assim, é incrível. A gente é muito grato A também. gente fala que é uma terapia sem a parte do terapeuta, né? Porque... É terapêutico, é terapêutico. Mas é terapêutico, né? A gente é incrível trabalhar com algo que a gente ama, que faz bem, que nos transforma positivamente. E cura, né? O vídeo, cura. os seus rios te curam, o podcast cura. Eu tenho um livro que... é isso, a escrita me cura. Vai eu acho que pôr pra dissolvendo, fora, né? é, Vai o materializando as entendimento. coisas. Muito obrigada, Fran. Eu que agradeço. Obrigada, Paola. Mais um Obrigada, programa. Maricelli. Quinta que vem, às 8 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui na Mãe Tá Off. É Até isso quinta aí. que vem. Até quinta-feira que vem.